Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a participação do Brasil em acordos internacionais pela reconstrução do Timor-Leste, o mais jovem país do mundo, localizado no Sudeste Asiático, com 1.100.000 habitantes. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele integra uma força internacional que está participando de uma missão diplomática na área do judiciário até o final deste ano no Timor-Leste. Doutor Dorgal, voltando então à questão da relação dessa cidadania e informação dos timorenses com o judiciário, é uma relação pacífica? Eles já respeitam o judiciário? Como é que é? O judiciário agora, no Timor-Leste, ele se modelou dentro de uma realidade mais ocidental, né? Antes ele era muito dentro da realidade da Indonésia, que havia invadido o país, e dos conceitos mais ocidentais, que são os conceitos do direito romano, direito europeu, que é igual ao do Brasil. E a população gosta muito disso, a população se identifica, ela convive bem com o judiciário, muito embora ainda, pelas carências, algumas aldeias, eles fazem vamos dizer assim, um acordo entre eles. Eles têm a sua própria dinâmica de solução de problemas, que é milenar. Ele precisa respeitar isso também. Isso também é respeitado. E uma das maneiras de se respeitar isso é levar essa solução ao juiz e o juiz homologa. Sim. Porque aí ganha força institucional, ganha uma força judicial. Que é o espírito da conciliação. É a conciliação. Então, se a aldeia lá, eles já resolveram o problema dentro da modalidade dela, se essa modalidade de solução ela não foi uma modalidade que fere a lei, não tem nada de ilegal, e já pacificou, o que eles tentam que essa modalidade, que essa decisão seja levada ao juiz e o juiz homologue. Nem sempre eles levam essa solução ao juiz, por causa das distâncias. Mas já está caminhando para eles, estão percebendo que é possível isso. Porque a nova geração, às vezes, fala, olha, isso a justiça não foi ouvida, e pode, de certa forma, querer contestar a decisão informal ou a decisão, vamos dizer, natural que eles já tinham dentro da cultura deles. Então eles já estão vendo que era bom ir à justiça. Remeter o Estado de Direito. Remeter ao Estado, ao poder público, uma decisão. Isso aos poucos está indo. Essa questão da segurança, porque aqui no Brasil a gente vê ainda que alguns conflitos, alguém que está reagindo a algumas decisões, invadindo fóruns, agredindo juízes. O senhor falou da experiência da juíza mineira de Rondônia, Sandra Silvestre, que teve uma experiência assim bastante trágica pessoalmente, mas não comprometeu toda a sua missão lá. Mas ela me contou recentemente que houve uma invasão do fórum, um recente conflito lá. Como é que foi isso? Aquele conflito foi um conflito mais institucional. Então não foi fruto, digamos assim, como você nos questiona, se há um desentendimento, uma falta de respeito e compreensão com o judiciário. Não. Aquele momento, de 2006, salvo engano, houve uma grande revolta institucional. É muito comum, às vezes, politicamente, quando há um desencontro, e houve um desencontro institucional, uma quebra das instituições, dos poderes, da organização jurídica, e aí sim houve invasão de fórum, houve incêndio, eles têm muito essa cultura de incendiar, sabe, qualquer disputa mais forte, eles incendeiam o país, e nessa fase a doutora Sandra viveu esse conflito que foi muito difícil. Mas depois disso não teve mais. E até uma coisa curiosa, o país é muito pobre, mas não tem um grau de criminalidade elevado. Eles não têm furtos, não têm roubo, não têm homicídios. Não tem uma relação direta, né? Não. Doutor Dorgal, vou interromper novamente nossa entrevista para o senhor fazer aquela indicação de leitura para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário. Por favor. O livro que eu trouxe, que eu já estou começando, já estou bem avançado na leitura dele, é um livro que foi fruto de uma entrevista feita com o Nelson Mandela, e onde o autor ele descreve as passagens mais difíceis da vida do Nelson Mandela, e como se fosse uma biografia quase, mas são passagens mais importantes só, não é uma biografia com detalhes. E as passagens e, digamos assim, as lições que o Nelson Mandela aprendeu dessas passagens e o que ele poderia dizer sobre tudo isso a cada um de nós. O que ele fez, o que ele faria, o que ele aprendeu de tudo isso, do sofrimento que ele teve. Afinal, ele ficou 27 anos preso, ele entrou na cadeia com 40 e poucos anos, saiu com 70.
e depois disso foi ser presidente da República. E grande responsável pela transição. Uma transição pacífica. E não foi, engraçado isso, um homem que foi 27 anos preso, ele não foi à forra. Quer dizer, ele não ao contrário, ele sempre pregou a pacificação, né? Não teve revanche. Muito bem. Espero que da próxima vez eu vou fazer indicação aqui do outro Prêmio Nobel da Paz, que é o Ramos Horta, presidente do Timor-Leste. Bom, o senhor falou no bloco anterior, respondendo a pergunta de um dos estudantes da Faculdade de Promove, se não me engano foi a Marisa, sobre a situação das deficiências da legislação timorense. Eles não têm todos os códigos ainda? Eles ainda, por exemplo, eles estão acabando, que vai ser um grande problema, eles vão acabar de aprovar uma legislação das terras, porque tem pessoas que têm títulos de terras lá da época da Indonésia, mas eram títulos que foram tomados de pessoas que eram proprietários anteriores na época de Portugal e que agora também já não é mais, o título já não está valendo, são de terceiros. Essa é uma legislação muito complexa que está sendo aprovada lá agora, que é a legislação das terras. Eles estão aprovando também uma lei anticorrupção, porque como todo país do mundo, lá a corrupção também existe, né, e o dinheiro da ONU lá é muito valioso e infelizmente às vezes não é bem aplicado. Algumas áreas, agora o grosso eles acabaram de fechar, que é o Código Penal, já existia, novo processo penal. O processo civil existia. Estava faltando o Código Civil. E o Código Civil acabou de entrar, o novo Código Civil entrar em vigor este mês. Que é fundamental para harmonizar essa convivência. Todas. Entre as aldeias, o senhor falou também. Abrangendo todos os segmentos da sociedade. E os conflitos externos? Hoje o debate lá, por exemplo, não versa muito sobre essa questão da soberania nacional, a intervenção externa, já que eles viveram quase que 400 anos com portugueses, mais 20 e tantos com a Indonésia. Sempre e agora a ONU e outros países tentam regular sua própria vida. Não, a gente sente lá que a ONU está lá porque o governo solicitou a presença da ONU. A ONU tem essa modalidade de participação a pedido do governo. Mas o que a gente ouve é que a ONU, a partir de janeiro, ela vai dispensar, aliás, que o governo, a partir de janeiro, vai dispensar a presença militar da ONU, não a presença civil. Que são as forças australianas. São no mundo inteiro, é engraçado. Você vê, são 1.500 soldados, mas cada país manda 20, 30, inclusive brasileiros. 20, 30, então vão somando mais de 30 países. Então é uma força de 1.500 homens. E a notícia é que a partir de janeiro o governo vai dispensar a força militar, porque o apoio do judiciário, o apoio à educação, às universidades, à área de saúde, à área de infraestrutura do país. O Brasil, inclusive, presta muito. Muito, esse vai continuar. Esse não vai ser dispensado. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Dorgal Andrada, que é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele integra uma missão internacional de cooperação de reconstrução do Timor-Leste na área do judiciário. E falamos aí sobre todas essas dificuldades, os conflitos que são vivenciados hoje no Timor-Leste e a participação do Brasil nesses acordos internacionais. Doutor Dorgal, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. No Pensamento Jurídico. Eu agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.